Olá! O programa de final de ano vai ser diferente. Isso porque hoje não haverá alguém propriamente cozinhando, mas sim sugerindo receitas. A chefe e professora da Universidade de Araraquara, Uniara, Natália Souza, vai falar como inovar na ceia de Natal, saindo das receitas tradicionais. Acompanhem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Natália Souza, professora do curso de gastronomia da Uniara, e vim aqui para poder falar para vocês sobre as comidas agora do fim de ano. Dar algumas sugestões para que vocês possam fazer uma ceia com pratos um pouco diferentes desses convencionais, tá? A primeira opção é fazer um salpicão vegetariano. Substitua o frango por outros legumes que vocês gostarem, tá? E se você quiser fazer algum molho um pouquinho mais light, pode substituir a maionese por um pouquinho de iogurte natural. Fica bem gostoso e refrescante. Para quem prefere o bacalhau, a gente faz um prato que chama delícia de bacalhau, que é montado no aro. Então, até mais ou menos quase a metade do aro a gente coloca um bacalhau refogado, depois faz uma camada de azeitonas pretas picadas, outra camada de ovos cozidos picados e para fechar um purê, que normalmente é só o legume amassado, pode ser batata, mandioquinha, mandioca, batata doce, tanto faz. Ele cozido, amassado e temperado, tá? Não pode ter leite para não ficar mole e não dificultar na hora de desenformar. Então, terminou de montar, fechou o aro, passa uma faca em volta e retira aquele aro, fica super colorido. E a gente aqui em casa tem o HIT, que é a salada de ricota com manga. A gente corta a manga em cubos grandes e também corta a ricota mais ou menos do mesmo tamanho. Tempera essa ricota com maionese, creme de leite, limão e hortelã bem picadinha. Se precisar de sal, pimenta, aí fica ao gosto. Então essa ricota ela vai temperada e a manga separadamente na travessa. Na hora de comer a gente mistura, obviamente. Para acompanhamentos, eu gosto muito de cuscuz marroquino, que é uma sêmola de grano duro, ou seja, é tipo um macarrãozinho. Só que ao invés da gente cozinhar na água, a gente só hidrata. Então a gente pega suco de laranja, caldo de legumes, os dois, né, tem que ser temperados, aquece e quando começar a ferver, a gente joga em cima do cuscuz. A embalagem tem a proporção direitinho. Fecha bem a vasilha, deixa uns 20, 30 minutos e depois disso a gente esfarela e mistura com legumes. Que tipo de legumes? Ao seu gosto. Pode ser um refogado com abobrinha, pimentões, alho, cebola, berinjela, fica ao seu gosto. Um outro acompanhamento que é muito legal é o purê Biarritz, que é um purê com pedacinhos de legumes, tá? Então a gente cozinha a batata normalmente, descasca a massa e depois a gente refoga um pouquinho de alho na manteiga e aí coloca pedaços bem pequenos de cenoura, pimentões, pode ter bacon, presunto, e aí depois que isso está bem refogadinho, você coloca a batata cozida e amassada, o leite, o parmesão e tempera. Normalmente a gente usa sal, pimenta do reino e noz moscada. Fica um purê bem colorido e bem atrativo aí para as crianças principalmente. Os pratos principais a gente pode fazer, por exemplo, um escondidinho sem carne, tá? Então você pode cozinhar normalmente o que você quiser, pode ser batata, mandioca, mandioquinha fica muito legal, batata doce, cará, inhame, tá? Cozinha, amassa e aí ao invés de usar leite, você utiliza um leite vegetal, como por exemplo leite de coco para fazer o purê, tempera bem esse purezinho e como recheio você pode pegar cogumelos frescos e palmito, faz um refogado, tempera ao seu gosto e aí monta na travessa purê, os cogumelos, mais uma camada de purê
e para poder gratinar, joga um pouquinho de farinha panko ou farinha de rosca. Vai ficar bem legal. Se a ideia não é ser vegetariano, mas mesmo assim ser light, você pode pegar um peixe, tipo uma pescada, uma tilápia, assar inteira ou assar só os filés e servir com um molho de alcaparras, que é a base de manteiga, alcaparra, vinho branco. A gente finaliza com salsinha, também fica legal. Mas se você não quer sair da carne de porco, ao invés de servir o pernil, você pode pegar, por exemplo, um lombo e abrir em manta. Vai ficar tipo um bifão assim, grande. Você tempera a carne com sal, pimenta. Eu gosto de páprica doce e picante. E aí o recheio fica ao seu critério. Aqui em casa o pessoal gosta muito de ameixa e bacon. A gente enrola, amarra com barbante e coloca para assar. Em geral, carne de porco, 1 hora e pouquinho por quilo de carne, 180 graus. Normalmente, papel alumínio, depois retira para dourar. E por fim, se você prefere ainda uma carne bovina, a gente pode fazer uma maminha braseada, tá? O que é isso? A gente pega a maminha, tempera ela com sal e pimenta, sem furar, sela ela bem numa panela com azeite e depois coloca alguns legumes como cebola, alho, cenoura, salsão, alho poró, faz um refogado bem bacana e depois joga alguma bebida, pode ser vinho tinto, pode ser uma cerveja preta que não seja doce, e aí ou caldo de legumes ou água e deixa essa carne cozinhar dentro desse líquido. Se ele reduzir muito, a gente repõe até a carne ficar cozida. Você fatia e à parte serve esse molho. Esse molho, se ele tiver muito líquido, você pode deixar ele reduzir um pouquinho. Na verdade, não necessariamente se ele tiver líquido, mas se ele tiver sem gosto, você deixa ele reduzir. Se ele já tiver bem saboroso, você pode só colocar um pouquinho de farinha ou amido de milho para engrossar e servir junto com a carne fatiada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês venham nos conhecer aqui na Uniara, aqui na nossa cozinha. E se você tiver interesse, faça uma aula experimental, faça nosso vestibular e venha cursar gastronomia na Uniara. Tá joia? Um abraço, boas festas para vocês e suas famílias. Reforçando o convite da professora Natália. Entre em contato com a universidade e venha nos visitar. Um grande abraço e até mais!